curiosa aí querendo saber quem é a pessoa, mas o que o sistema nervoso na relação com a Covid. Pesquisadores têm identificado aí consequências como ansiedade, fadiga, perda de memória e até depressão em pessoas que foram contaminadas com coronavírus. O detalhe é que isso tem ocorrido mesmo com os assintomáticos, né? Pessoas que não tiveram sintomas nenhum. Esse é o assunto da conversa que Cleiton Rodrigues teve por meio da internet com o neurocientista Fabiano de Abreu. Da proteína da Covid-19, por exemplo, assim como outros vírus de doenças respiratórias, em que a proteína acopla aos astrócitos, que são os ajudantes, suporte dos neurônios, responsáveis pela alimentação, energia e limpeza, ou seja, prejudicando o neurônio, o que acarreta naquelas consequências que a gente sabe, que são as sequelas, a perda de memória, entre outros fatores. Diante deste fato, né, a pessoa, como que elas podem identificar que elas estão com determinadas sequelas? Assim, existem formas de identificar isso? Eu tenho um centro de pesquisas, também sou chefe de departamento de ciência e tecnologia, dou aula de doutorado para médicos, psicólogos, e a minha pesquisa, que se transformou em artigo científico, eu pedi um relatório para eles dos principais problemas que as pessoas relatavam. E, obviamente, a perda de memória são muitos casos, até porque isso é algo que preocupa. Quando você tem a perda de memória, você fica mais preocupado. Às vezes, a ansiedade não preocupa tanto como a perda de memória, né? Mas transtorno de ansiedade, ou seja, vamos além da ansiedade em si. A gente está falando de um transtorno de ansiedade. Fadiga e depressão. Esses foram os casos que não são nem os casos mais relatados, mas os casos que preocupam pelas consequências que foram relatados pelos profissionais para mim. Então, tudo isso ligado à questão da Covid-19, da pessoa ter contraído a doença? Exato. E não só pessoas que tiveram sintomas fortes, mas pessoas também que não tiveram sintomas relataram. Mas, obviamente, quem tem o sintoma mais forte, quem sofreu mais, as consequências são piores. Pessoas assintomáticas já tinham as consequências ali, as sequelas de forma mais amena. Mas a questão também é que tem que saber identificar, por exemplo, no assintomático, aquele que não apresentou sintomas, se a ansiedade dele é derivada da Covid que ele pegou ou dessa atmosfera que a gente vive que aumentou a ansiedade de todas as pessoas. Então vamos descobrir muitas coisas ainda relacionadas à Covid-19.